A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá, amigos Central 3, este é o programa Central Cine Brasil, excepcionalmente hoje apresentado por Leandro Amin. Não se desespere, amigo ouvinte do seu podcast semanal de cinema. Eu estou aqui com Bruno Graziano. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Amin. Muito excitante ouvir sua voz aqui. Bondade sua. Sem a presença materna de Paulo Júnior e Lucas Borges, mas o tio e a mim aqui do Central Cine Brasil. Pois é, Paulo e Lucas estão curtindo outras fotografias, películas por aí. Voltam em breve. Murilo Costa está aqui com a gente. Tudo bem, Murilo? Boa noite, a mim. Bom variar um pouco também, né? Fazer um programa diferente hoje. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar. O Cine Central Brasil tem por telefone o Tyrell Spencer, diretor do longa-metragem Cidades Fantasmas. É sobre este filme que a gente vai falar. É com o Tyrell que a gente vai conversar, vencedor da competição brasileira da 22º, do 22º Festival É Tudo Verdade. Tudo bem, Tyrell? E aí, tudo bem? Boa noite, tudo beleza? Boa noite, Tyrell. Bem, Murilo Costa aqui vai começar com uma pergunta para você. Tyrell, para começar, uma pergunta que o filme ele é bem ambicioso, né? Porque ele se passa em 4 cidades aí, vários países. Eu queria saber em que momento surge essa ideia, se ela surge primeiro em uma cidade específica e se expande para pegar coisas parecidas, ou se já foi de cara esse projeto grande, ambicioso. Em que momento esse projeto passou de uma ideia talvez meio maluca, assim, né? Cara, ousada, para algo, realizável, vamos fazer, vamos em frente. Como que foi esse processo? Cara, assim, a ideia surgiu porque a gente tinha vontade de fazer uma série, né, sobre cidades fantasmas, né. A gente tem um grupo, eu tenho uma produtora, Galo de Briga Filmes, e aí a gente tem um grupo de amigos que a gente saiu da faculdade de cinema da Unicinos aqui, né, em 2010, e a gente anda junto. E a gente se liga muito no Herzog, né, e aí a gente tem um dia da semana que a gente se encontra, ficava batendo um papo e tendo ideias de projetos e desenvolvendo nossos projetos, né. E num desses dias aí a gente acabou falando de fazer um projeto sobre cidades fantasmas, né, porque a gente já conhecia a cidade de Epecuén, na Argentina, que a gente tinha produzido um curta lá em 2011. Aí a gente fez um projeto de série e acabou apresentando para Casa de Cinema. E daí, assim, na verdade, a gente foi para o Chile em 2014 para conhecer a cidade de Humberstone, né, que também está no longa. E aí a gente acabou rodando um material lá com o pessoal que a gente conheceu. Aí eu montei um material, um promo, né, do filme, e acabei apresentando para a Casa de Cinema, e junto com a Globo News surgiu a possibilidade de fazer um longa-metragem, né. E aí, enfim, eu queria meu objetivo era ter um longa-metragem até os meus 30 anos, né, que deu certo, até esse ano fiz 30, consegui ter o meu primeiro longa, e acabou gerando a série também, né, e daí a série acabou entrando mais 4 cidades, além das 4 cidades do longa, mais 4 cidades do Brasil. E a ideia sempre foi ser meio ambiciosa, ela era bem mais ambiciosa no início, porque a gente queria fazer no todo mundo, né? A gente queria ir para a Ucrânia, a gente queria ir para a África, fazer uma série megalomaníaca que para o nosso primeiro projeto acabou não rolando, assim. Mas está rolando possibilidade de a gente poder fazer outra temporada de série, né? Que talvez a gente consiga contemplar umas cidades da Ásia, mas isso acho que vai mais uns 2 anos de projeto ainda. Mas o longa já surgiu sendo essas 4 cidades da América Latina, né? Que a gente tinha ideia, porque a gente tinha outro projeto também, que era tentar conciliar, tipo, viajar por certos centros da América Latina e tentar descobrir se a gente tinha uma identidade em comum, né? Entre os países, né, da América Latina. Aí com o projeto Cidades Fantasmas a gente conseguiu encaixar isso, né, essa ideia que a gente tinha inicial de tentar criar um paralelo e ver que a gente tinha em comum entre as cidades da América Latina aí. E o que a gente encontrou muito, cara, foi o que a gente acabou lendo do Galeano, principalmente do que está nas veias abertas da América Latina, que é esse descaso, né, a exploração mesmo do povo latino-americano com relação à economia, os grandes centros econômicos, né, que é o que a gente acabou encontrando, essa superexploração desses lugares que acabaram sendo abandonados, né. Você acha que o seu filme se define como um filme do século XX? Uma consequência descarada do século XX, assim?
Com certeza, cara. Porque a gente foi lá, nossa ideia era levar pessoas, ex-moradores das cidades, e a gente tinha que ter cidades, né, também que tinham sido abandonadas há tempo, pra gente poder levar os ex-moradores. E sim, o filme retrata muito o século XX, né, esse passado recente que a gente passou aí, né, da América Latina aí. Eu acho que se baseia um pouco nisso mesmo, cara, é um retrato do século XX mesmo. É um retrato de lugares que foram usados e jogados fora, né, pelo sistema e pela economia. Eu acho muito interessante que você faz um mergulho estético e ao mesmo tempo afetivo, com histórias muito íntimas, ao mesmo tempo que são muito grandiosas, né? Você trata de uma cidade inteira e ao mesmo tempo tem personagens muito interessantes ali, com histórias muito próprias e pessoais. Eu achei isso bem legal, que você passa do micro pro macro o tempo todo ali, né? E você trata de pessoas, cidades, até de um sistema, de uma sociedade, tudo ali ao mesmo tempo e com bastante sensibilidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa escolha de linguagem. É que assim, a gente tem umas questões aqui, porque a gente estuda muito narrativa, né? A gente tem um grupo a gente desenvolve roteiros aqui, né? E nossos projetos, então a gente se liga muito em narrativa. Então a gente está sempre estudando forma narrativa, estrutura narrativa, e a gente sempre acaba usando nossas histórias, né, experiências de vida, assim, de conversar com pessoas mais velhas que a gente e tal. E a gente sempre gostou muito dessa estrutura de contar das histórias populares, de se contar as histórias, né? Como as pessoas conseguem contar um arco numa história das vidas delas sem que a gente precise cobrir com imagem, né? Porque a gente imagina toda aquela história, histórias muito imagéticas, assim. Então a gente já foi para nossa pesquisa tentando encontrar nessas cidades essas pessoas que pudessem nos dar arcos dramáticos e bem imagéticos, que a gente pudesse construir as imagens em cima desses arcos que seriam bem construídos, né? Então a gente fez uma pesquisa nessas cidades, a gente viajou para todas as cidades, entrevistou várias pessoas, né, que moraram nas cidades, e escolhemos as pessoas que melhores sabiam contar histórias, né? Não que seriam as histórias mais trágicas nem mais impactantes, mas pelos personagens, né, que podiam nos dar histórias afetivas e bem contadas, né? E sobre a imagem, assim, foi uma questão que o fotógrafo, né, o Glauco Firpo, que trouxe, de usar um Ronin, né, para a gente poder ter imagens em movimento, porque como a gente foi conhecendo as cidades, o que a gente conversou aqui é que seria legal a gente fazer mesmo ser uma coisa honesta com o espectador, não tentar criar uma coisa acima da nossa história, né, que a gente não conseguia compreender. Porque para mim era um grande problema eu ir para a Argentina, ir para a Colômbia e querer dissertar sobre um problema que eu não conheço, né? Que é diferente da gente, um problema social, né? Então a gente acabou usando os personagens e usando a nossa estética fotográfica como o que a gente encontrou na viagem. A gente foi passando pelas cidades, encontrando aqueles personagens, aqueles depoimentos, e a gente usou os movimentos de câmera para nos dar essa sensação de movimento, para que a gente não estivesse percebendo muito bem quando a gente entrasse por uma cidade e caísse na outra, né? Queria que fosse um movimento de viagem mesmo, assim. Então acho que isso acabou funcionando, cara, junto com os depoimentos, né? Então acabou ele ficando, porque como a gente tem o contexto social da cidade, acaba levando as pessoas para lá, a gente tem um conteúdo afetivo e social, né? Porque não tem como ele não ser político quando está dentro do contexto, né? Então isso tudo acabou aparecendo no filme, o filme acabou ficando bem sensível mesmo, cara, e foi uma coisa que a gente buscou bastante mesmo, assim. Então acho que funcionou bastante, sim. Bacana. Tyrell, eu assisti seu filme junto com o nosso apresentador aqui, Paulo Júnior, numa sessão, numa cabine, próximo ao Festival É Tudo Verdade, numa manhã, e eu lembro que gostamos muito do filme, mas comentamos no caminho de volta para casa que esse filme não levaria o festival, não ganharia. E diante desse fracasso profético, porque a gente considerou o teu filme denso, mas com uma narrativa muito, muito viável, muito palatável, muito entendível, muito até gostosa de assistir. E justamente a gente pega o histórico da Tudo Verdade, são filmes realmente mais complicados, mais herméticos, ou não tão herméticos, mas com linguagens um pouco mais desafiadoras ao espectador. O teu filme não, o teu filme tem potencial popular e levou um festival de intelectualidade em relação ao documentário. Como é que você viu isso? Foi uma surpresa? Como é que você quer que o filme seja muito visto mesmo?
Pois é, assim, o objetivo que a gente tinha com o filme era que ele fosse um filme um pouco mais voltado para o comercial, né? Porque foi uma parceria com a Globo Filmes e a Globo News, né? Então eu tinha essa preocupação de que ele tentasse chegar no público, né? Que também é uma coisa que eu sempre quis fazer do cinema, porque eu acho que no cinema que eu gostaria de fazer, eu gostaria que a minha mãe visse, minha família visse e gostasse, a família do pessoal que trabalha comigo também goste, assim, porque eles nos ajudam muito, né? No nosso trabalho, a gente conseguir nossas coisas e a gente sempre teve esse objetivo, assim, de chegar o mais próximo das pessoas, né? E a gente tentou realmente fazer um filme que fosse mais narrativo, mais digerível, assim, para o público em geral. E pra mim, cara, foi realmente uma surpresa ter ganhado É Tudo Verdade. Eu não esperava, né? Até pelos outros filmes que costumam ganhar o festival, né? Mas o Amir Labak até falou depois na entrevista pro Canal Brasil sobre os prêmios que ganharam, né? Porque também nesse ano teve uma mesa, né, que foi com o Eduardo Escorel e o João Moreira Salles, que eles falavam muito sobre a forma do filme, né? Então, até pela entrevista do Amir, que ele falou, os filmes desse ano ganharam porque eles... Inclusive teve a mesa que falou sobre forma do cinema, né, forma do documentário, e eram os filmes que estavam dominando tinham mais domínio da forma do filme e traziam linguagens mais atuais, né, mais jovens, assim. Então, eu acho que foi um pouco por isso, cara, porque eu realmente não esperava. Tinha filmes legais lá que eu achei que A Terceira Margem, que é um filme bem político, né, que acompanha o problema indígena, eu realmente achava que esse filme ia acabar ganhando, né. Então, pra mim, foi uma surpresa ter ganho mesmo. E como você mesmo falou, seu filme tem uma honestidade com o espectador, porque ele passa, acho que o mesmo deslumbramento que o público tem, que vocês têm com as imagens, né? A câmera passa essa sensação de estar num lugar totalmente inóspito, diferente, parado ali no tempo, né? Ao mesmo tempo que ele mostra a resistência da vida ali nesses lugares, né? Como as pessoas insistem em estar ali, a vida insiste em continuar nesses lugares, apesar de tudo, né? E eu gostei muito do início e do fim do filme, que eles falam muito sobre isso, né? Sobre essa resistência, a necessidade de continuar e seguir em frente. Isso é uma questão que todos os personagens carregavam com eles, as pessoas, né? Que eles tinham muito essa questão de... Quase todos eles, porque é muito uma questão de descaso em todas as cidades, né? Tu percebe bem ali nas histórias do filme, né? Que esses lugares, eles não rendiam economicamente, às vezes, do que outro lugar, então eles foram negligenciados, assim. Então as pessoas tinham muito essa questão de manter a memória delas vivas, né? De lutar pela memória e pela dignidade delas. Então, isso é uma questão que a gente encontrou nessas cidades, que dá pra gente fazer esse paralelo, assim, né? Vamos dizer, da América Latina, a partir dessas cidades abandonadas. Que é muito uma questão das pessoas acabarem lutando pela dignidade delas e para que a memória delas não morra, né? E isso é uma questão que a gente acaba vendo essa luta por a resistência. A gente está vendo hoje no Brasil várias questões indígenas, né? Questões do sem-teto, as pessoas sendo expulsas por reapropriação, né? Dos prédios. Aqui em Porto Alegre teve uma como é que chama, né, expropriação. Quando o cara vai lá, a polícia vai lá e tira o pessoal, me fugiu a palavra agora. Desapropriação. É o pessoal que morava ali. Oi? Integração de posse. Integração de posse, desapropriação. Isso, integração de posse, isso aí mesmo. Né, tá tendo muitas essas coisas agora. Eu acho que isso é uma coisa que acaba conversando, assim, né, porque eu acho que o povo, assim, o povo latino-americano, né, mais do Brasil, que é quem o pessoal que eu acabo conhecendo mais, né, sofre bastante com isso. Eu acho que isso é uma coisa meio latente ainda, né, pra gente. É isso aí, eu com certeza. Você citou aí o Veias Abertas, exatamente nessa questão, né, como referência literária. O que você gostaria de citar de referências cinematográficas do filme, da linguagem, fotografia, de repente? Fontes em que vocês beberam aí? Você falou que vocês gostam muito de estudar a linguagem. Qual que é o teu Herzog favorito? Vamos falar, vai. Meu Herzog favorito, cara... tem vários. Na verdade, eu gosto da ficção dele, Sobrevivente, eu acho muito bom. Tem muitos, né? Eu acho que... Cara, o Homem-Urso, tem vários. Eu gosto bastante dele, assim, eu gosto muito dessa forma dele de
tirar, de incomodar tanto quando é ficção, tirar o ator do lugar comum, quando o pequeno Dieter precisa voar também lá, que ele pega o personagem e leva até o lugar onde cortaram a cabeça do amigo dele no Vietnã. Eu acho isso sensacional, assim, tirar as pessoas do lugar de conforto delas, né, para ver o que sai, né, nesse estranhamento, assim, de vivência. Então, sim, Der Zog é isso, assim, né. E a gente, em relações estéticas, assim, a gente tem de narrativa, né, o Pedro de tempo, assim, de tempo do filme, de ritmo. Eu gosto muito do Guzmán, do Nostalgia da Luz, né, o chileno, que a gente usou principalmente os depoimentos, né, que eu gosto de ver o personagem falando bastante tempo na tela, né, às vezes, embora o filme seja bem coberto, né, cobrindo bastante as imagens, mas quando aparece o personagem falando, ele fala por bastante tempo, né, sem corte. Então isso eu acho legal, principalmente nos filmes do Guzmán. E tem Noite de Neblina, né, do Alain Resnais, que a gente acabou usando mesmo pelo movimento das imagens, né, como a gente contemplar as imagens abandonadas, né, que foi do campo de concentração, né, o filme do Noite de Neblina, que a gente acabou bebendo nisso aí, né, principalmente esteticamente, né, esteticamente nele de fotografia e no Guzmán o ritmo e questões narrativas, né, de tempo de depoimento, né, de desencadeamento de depoimentos, assim. Tá aí o Guzmán, que é a nossa medalha de ouro, talvez já citado umas 4 ou 5 vezes aqui como Nostalgia da Luz, o documentário contemporâneo favorito de nossos entrevistados. É, o meu favorito. Eu coloco ele como o maior documentarista vivo, assim, sem pensar mais muito. Que o Herzog? Mais... Eu acho. Ele tem uma carreira muito sólida e muito focada ali, né? Tá aí, o Murilo e suas polêmicas. Agora você concorda que vivemos uma bela época do documentário brasileiro e que se for analisar nossa filmografia nos últimos 5 anos, vamos colocar assim, a gente pode contar a história pelo país muito mais pelos documentários do que pelas ficções, não excluindo um ou outro, claro, mas você concorda? A gente vive uma puta época? Cara, eu acredito que sim. Eu acho que agora, até porque a gente está vivendo uma efervescência de informação, muita coisa mudando. Os equipamentos também eles estão muito mais acessíveis, né? Isso é uma coisa que acabou mudando bastante, né? Por exemplo, de 2010 para cá, que foi quando eu saí da universidade, acabou surgindo DSLR, gravador de som muito barato, microfone barato. É um suporte muito bom também para a galera poder conseguir produzir com baixo custo, né? Então eu acho que o documentário ele proporciona isso, né? Hoje também os canais estão dando muito, tem muita janela de documentário, o canal Curta, o canal Brasil, o próprio Globo News compram muito conteúdo. Eu acho que o pessoal acabou se libertando um pouco mais para produzir, né? Então acho que o documentário proporciona que a gente fale mais rápido, fale com mais urgência, né? Então eu acho que isso proporcionou isso, né, cara? Tipo, de surgir muitas coisas boas agora de documentário. E você, uma pergunta também pro futuro, assim, Cidades Fantasmas, como você se aprofundou em sua característica do século XX, se esse filme fosse feito, uma continuação, por exemplo, daqui 100 anos, seriam Metrópoles Fantasmas? Ou você acha que é possível isso? Metrópoles de milhões de gente, assim, desabitadas? Cara, tem metrópoles agora na China, né, que eles fizeram cidade inteira para 300 mil pessoas, assim, perto e ninguém foi morar, né, tem essas aí já. Mas nos Estados Unidos, né, tem bairros inteiros, onde Detroit, né, que tá sendo abandonado, tem muitos shopping centers, tem cinema, tem bairros inteiros abandonados, né. E eu acredito também com várias questões, né, que a gente está tendo de população muito êxodo de um lado para o outro, acredito que a gente vai ter metrópoles grandes, assim, principalmente, eu acredito, Detroit, assim, acho que esses lugares vão acabar mudando bastante até lá. Até por relações climáticas, eu acho que, com relação a frio, calor, tem muita coisa mudando. E, enfim, né, não tem uma bola de cristal, mas acredito que em 100 anos, principalmente as questões climáticas vão acabar mudando bastante, né? Eu acho que vai acabar prejudicando muitas regiões, assim. Tyrell, aqui pra gente encerrar, queria só que você falasse um pouco sobre as expectativas para a carreira do filme aí na Globo News, On Demand, de repente, streaming, e a série, como que vai ser, onde vai passar. E a pergunta indigesta, quanto fez de bilheteria no cinema? Olha, assim, pelo que eu não recebi tudo ainda, assim, mas é que eu achei
É que eu não sei, muitas pessoas falam que é normal a quantidade de bilheteria que fez. Eu achei que ia fazer mais. Então, assim, em volta de 1.000 espectadores, assim. Todo mundo diz que para documentário é bom. Então, quanto? Desculpa, novo, né? 1.000? 1.000. Mais E aí, Tarell, podemos chorar já? O que a gente faz? Qual que é a solução? 1.000 pessoas para ver um filme desse? Puta que pariu. Pois é, né? É uma questão que, tipo, pra mim eu fiquei meio triste por um lado, mas, né, vamos ver, porque a questão ele foi feita também pra janela da TV, né? Ele passou em 3 cidades, ele passou no Rio, São Paulo e em Porto Alegre. Agora ele tá em Niterói também. Acho que ele vai passar em Fortaleza, enfim, mas eu acredito que não vai aumentar muito, assim. Mas é uma questão de distribuição, fomento, assim. Eu não sei, porque também teve o Animal Político, agora estava vendo que passou em várias cidades, ele fez 800 espectadores ali na semana que ele mais fez, assim, né, ele estava com a sessão vitrine, né, posso estar falando bobagem, mas isso foi o que eu acabei vendo ali pela revista de cinema. E é uma questão, é pouco, sabe, eu acho que eu realmente não sei te explicar, assim, porque, tipo, se falta um incentivo, ou por que a galera não vai ver. Porque aí tu vai ver um filme americano ali que tá na mesma quantidade de salas, assim, que vários filmes brasileiros, mais, né, porque eles têm muito mais mídia, tem quase 1 milhão de espectadores, né. Enfim, eu realmente não sei dizer, assim, porque que o pessoal realmente, mas é uma questão, tipo, de consumo, do pessoal consumir, gostar de consumir certas coisas brasileiras, estrangeiras, né, além das brasileiras, preferir coisas enfim, mais comerciais, coisas um pouco mais diferentes, né, que te proporcionem ter um ponto de vista diferente das coisas. Enfim, não sei te explicar, né, mas o que eu acho que falta, assim, aqui é tipo um negócio como o Inca, que tem lá em Buenos Aires, que só passa cinema argentino e tu paga mais ou menos R$2 para ver qualquer filme argentino. Se tu é estudante, tu paga mais ou menos 75 centavos para assistir um filme. Eu acho que no Brasil a gente não tem muito esse incentivo para consumir o nosso cinema, sabe? E as nossas coisas mais autorais, assim. Enfim, eu acho que é uma relação de incentivo mesmo, que está tendo bastante para a produção, tentar voltar mais para o mercado, como fundo setorial, que está investindo bastante, né? Mas eu não sei, eu acho que em relação ao fomento mesmo, a convencer as pessoas a consumir o produto brasileiro, a própria cultura brasileira, que não é nem só no cinema, né? Às vezes é na música também, às vezes é nas artes. Eu acho que falta um pouco de incentivo, de incentivar o consumidor brasileiro a consumir as nossas coisas mesmo. É isso aí, sem a defesa estatal não se produz cultura num país desigual, não é? É verdade. Bem, Tarell, muito obrigado pela entrevista, muito boa sorte com o filme. E Valeu, isso, seguimos. Muito obrigado, valeu pela oportunidade aí de falar. E parabéns pelo filme, né? Pela Tudo Verdade, o filme é muito bom. Eu gostei bastante, assim, vou indicar aí por aí pra fazer mais de 1.000 pessoas aí. Valeu, muito obrigado. A gente... Então é isso aí. A gente se despede do Tarell ouvindo o trailer, né? É sempre aquele suspense, né? Ver se funciona no rádio. O Paulo Júnior sempre toca nesse ponto. Mas vamos lá, vamos ouvir o trailer de Cidades Fantasma. Quando a gente voltar, a gente volta com a história do cinema brasileiro. Llegó el camión, mi padre se alejó un poco por allá, mi mamá mandó a buscarlo y lo vi llorar. Cinco e meia apitava para todo mundo estar de pé. O horário era esse aí. Por ejemplo, a las 8 de la mañana ya estaba cayendo ceniza, ¿cierto? Va a llover. Y no había forma de parar el agua. En 20 días desapareció el pueblo. Nos parábamos allá no alto. A história do cinema brasileiro. Aproveitando o embalo da semana iniciada nesse dia 9 de julho, data que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, símbolo do orgulho e da megalomania paulistas,
nosso bloco de história recupera um importante marco do cinema documental brasileiro, dirigido pelos cineastas Rudolf Hestig e Adalberto Kemeny em 1929. O longa São Paulo, a Sinfonia da Metrópole, trouxe para o Brasil uma proposta que estava em voga na Europa, os documentários que se auto-intitulavam Sinfonias de Grandes Cidades. O pioneiro foi rodado na Alemanha e, além de todo o conceito, já trazia também o título, que seria utilizado por alguns dos seus filmes irmãos. Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, retratava de forma pulsante e ritmada o cotidiano de uma grande cidade. E numa época em que o cinema estava começando no Brasil, só trazer uma novidade de fora já era uma grande revolução, né? Essas coisas demoravam para chegar, não era igual hoje em dia. Então esse filme foi um choque, assim, né? Foi a primeira vez que as pessoas podiam se ver ali nas telas, não interpretando papéis nem nada, mas no dia a dia ali, indo trabalhar, indo na quitanda, e tinha muito forte essa questão do trabalho mesmo. São Paulo já era pintada como locomotiva do Brasil e a cidade do trabalho. É isso aí, Murilo. Eu não tenho como bater palmas para o filme e entender a sua relevância numa época em que ainda não existiam cinejornais, que o documentário realmente era um extraterrestre dentro da cultura nacional. Agora, o filme é esteticamente impressionante para sua época, o filme tem um ritmo pulsante, e que na época foi exibido com orquestras ao vivo, né? Porque ainda não existia não tinha uma trilha o fixa, advento, né? da trilha sonora. A película ainda não tinha trilha sonora junto com ela. E o filme tem todos esses alarmantes, essa importância, história e imagens que só ele possui. E agora, a gente não pode ignorar a questão. O que me intriga hoje em dia nesse filme é a questão política. Porque se em outros filmes a gente via já procuras e buscas críticas a algum acontecimento, alguma tendência, algum movimento político, social, econômico, cultural na época, o Sinfonia da Metrópole não. É uma alegoria realmente quase que institucional em relação ao progresso paulistano da época, que a gente sabe que na época era visto com bons olhos e muito aceito pela população, mas hoje a gente vê que foi desenfreado e foi justamente nessa época que o filme mostra como um alarde positivo e belo, que a gente começou a se ferrar como cidade, a crescer desordenadamente. O filme, por exemplo, não mostra negros, o filme, por exemplo, ignora os bairros periféricos, os bairros simples. O filme realmente foca numa metrópole que na época era um sonho e que hoje é um pouco de pesadelo. Exatamente. O filme é bem chapa branca e ele tenta passar essa imagem de São Paulo de uma forma idealizada. Cidade do trabalho, onde as coisas acontecem. Não tem pobreza, não tem violência. É só gente honesta, trabalhadora, construindo o país ali, né? Vale mais pelo título histórico, né? Você vê vários lugares da cidade. O Vale do Anhangabaú, o Viaduto do Tuxá, o centro. Você vê as pessoas nas roupas da época. Então tem esse grande valor. Mas passa muito longe dos filmes europeus que tem ritmo, poesia e não são essa coisa só de puro registro histórico e até, como você falou, uma propaganda política velada. Comparando com um filme que veria, vamos ver aí, quase 30 anos depois, o São Paulo Cidade S.A., o São Paulo Sociedade Anônima, perdão, do Sérgio... Persson. Me fugiu o primeiro nome do Persson. É Luiz Sérgio Persson. Luiz Sérgio Persson, isso mesmo. Grande clássico do cinema brasileiro, que já veio com uma crítica... É o filme contrário, vem com uma crítica feroz ao progresso paulistano. Exatamente a essa imagem pintada no Sinfonia, né? Como uma resposta, praticamente, muito tempo depois. Agora, final da década de 20, como você imagina que as pessoas receberam esse filme? A gente consegue ter essa noção hoje em dia? Não, você compararia ao que hoje? Né? É muito louco imaginar, porque o cinema era, sei lá, Méliès mostrando o homem indo pra lua, gente fazendo mágica. E de era um circo tem... filmado, né? Um circo filmado, cinema de atrações que eles chamavam, né? E de repente você tem o tiozinho indo trabalhar, a pessoa andando na rua. Pessoal, que isso, né? Por que estão filmando isso? Deve ter sido bem estranho e curioso, né? Agora, 100 anos, não, quantos anos? De 30 e... quase 90 anos?
Quase. Quase 90 anos da realização do filme. E o que você acha que seria hoje um filme recente que poderia a gente fazer um contraponto? Um filme brasileiro que seja um contraponto. Que filme, que documentário que realmente impressionou, mas também teve essa chapa branca, esse tom institucional. Os documentários da Maria Farinha Filmes, os documentários da O2 Filmes, quais seriam os documentários da Globo News, esses recentes, alguns, né? Porque eles têm diferenças claras, até ideológicas em relação a... não são apenas a uma unidade. Mas a gente tem... Qual que é o grande documentário apoteótico recente? Seria o Amazônia, que filmou a Amazônia de uma maneira bela, mas pouco crítica. Também. Não assisti. Esses documentários mais chapa branca, eu confesso que eu fico até com um pouco de preguiça de assistir, acabo não indo muito atrás. Quem produziria esse filme hoje seria o Google, né? Talvez. Ou o João Dória. Ou o João Dória. Na época, a gente comparando com hoje, o que tá mais... Como você vê como as linguagens, elas se reciclam, mas umas realmente não são mais suportadas. O Sinfonia da Metrópole hoje, de fato... É um compilado das propagandas do João Dória, que é um prefeito midiático e que mostra tudo que ele faz como uma coisa maravilhosa e que hoje não colaria mais no cinema, né? E que tenta passar essa imagem de São Paulo idealizada desde 29 até hoje, essa mesma história, né? Washington Luiz, né, acho que é um dos primeiros presidentes, ou o primeiro presidente nacional, que dizia que governar é abrir estradas. É isso aí. Agora, de histórias para as notícias, quais são os nossos destaques da semana aí, Murilo? Festival de Gramado, anunciou seus selecionados, o que você destaca aí dentro da seleção? 45 anos, né, do Festival de Gramado, deve vir aí com uma festa bastante grande, e tem alguns filmes aí interessantes. Como Nossos Pais, né, da Laís Bodansky, que vem com bastante embalo, ela sempre lança filmes premiados. Tem o Matador, do Marcelo Galvão, Não Devore Meu Coração, do Felipe Bragança, que também esteve em Berlim e Sundance. O que mais aí? A Fera na Selva, que é a estreia de Paulo Betti, né? Curioso esse filme, hein? Com Laura Escorel e Eliana Giardini. 3 diretores, né? Interessante. Eliane, que é uma atriz, né? E o Paulo Betti. Eu vi o trailer desse filme. São eles dois conversando na praia. Laura Escorel, né? E Festival de Gramado sempre aquela coisa mais protocolar. Saudar as celebridades, talvez, né? Lauro, você é o cara, pra mim, mais rabugento do cinema brasileiro, mas eu te respeito muito. E como Os Nossos Pais, de Laís Bodansky, com um trailer bem impactante, focado em diálogo, seco. Dizem que a atuação da Maria Ribeiro está sendo muito elogiada, né? Quase que favorita aí a premiações. E... Laís Bodansky é uma grande diretora de atores, né? Ela conseguiu arrancar uma boa atuação do Filk. É verdade, é verdade. Não duvide dela. Conseguiu fazer um clássico adolescente inteligente. Laís Bodansky realmente... está de parabéns. E Gramado, que é o festival considerado o festival em que você encontra a maior quantidade de globais, é o festival realmente mais luxuoso do tapete vermelho e que já não é de hoje que perdeu um pouco sua relevância em relação a outros festivais que cresceram muito. Pulverizou, né? Tem bastante coisa agora, não é mais aquela referência toda Gramado, né? Não é, mas ainda é um festival que deve ser delicioso de acompanhar. E esse ano veio com uma seleção interessantíssima, que eu achei realmente instigante. E de Gramado, vamos para Locarno, um festival que já nos últimos anos vem dando mais espaço ao cinema independente brasileiro. É um festival muito bacana, europeu, que defende realmente um cinema de intervenção, um cinema de postura política, um cinema independente sem muitas concessões. E que esse ano... terá 3 obras brasileiras em sua seleção, em suas seleções, como Era Uma Vez Brasília, o mais recente trabalho de Adilei Queiroz, já clássico Branco Sai, Preto Fica, todo o trabalho do Adilei, que hoje é considerado aí também um dos destaques, das promessas, é um trabalho para se ficar ligado. E além dele, o filme Severina, de Felipe Rich, e o As Boas Maneiras, um filme já aguardado da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, que vieram... fazem um terror esquisito ali, que incomoda, difícil de assistir, às vezes bom, às vezes não tanto, mas é sempre diferente, né? O cinema deles é muito próprio, muito autoral. É isso mesmo. E outro festival que divulgou sua lista de selecionados
recentemente foi o Cachoeira Doc, que é um festival também que cresceu nos últimos anos, muito respeitado como uma espécie de vitrine alternativa ao É Tudo Verdade. É um festival que acontece numa cidade da Bahia, a pouco mais de 100 quilômetros, 110 quilômetros de Salvador, e que tem em sua característica, em seu foco, o cinema político. Portanto, a seleção desse ano, você pega o Baronesa, de Juliana Antunes, que é o filme que ganhou a Mostra Tiradentes em janeiro. Você pega o Por Trás da Linha de Escudos, do Marcelo Pedroso, lá de Pernambuco. Você pega o Escolas em Luta, do Eduardo Consone e do Rodrigo Marques, que estiveram aqui com o filme do Pedro Osmar, ótimo filme, e do Diego Tambelli também, são 3 diretores. Mataram Nossos Filhos, de Suzana Lira, Meu Corpo é Político, de Alice Riff, e, faltando um, Em Nome da América, de Fernando Heller. Ou seja, você pega a sinopse desses filmes, quem quiser ver melhor pode entrar no site ou na página do Facebook do festival, que encontrará as sinopses e os já lançados trailers. São todos com enfoque político. E aí, Murilo? Acho necessário, né? Porque É Tudo Verdade tem uma vitrine mais oficial ali, né? Muitas biografias, filmes mais certinhos, ou até o contrário, né? Filmes que a linguagem é a grande sacada, e o Cachoeira tem esse viés mais político, né? Pra variar um pouco. E a estreia, talvez o destaque que eu colocaria como estreia da semana, que estreia hoje nos cinemas brasileiros, é o filme Fala Comigo, que foi vencedor, me ajuda, do Festival do Rio, da Mostra Internacional de São Paulo. Qual festival? Qual festival? Festival do Rio. Festival do Rio ganhou. Ganhou Fala Comigo. E Fala Comigo, eu vou ler o início da crítica aqui do Francisco Russo, da Adoro Cinema, que ele coloca assim, ele abre a crítica dele que ele colocou 4 estrelas de 5, classificou o filme como ótimo. Que é: nos últimos anos o cinema brasileiro, ou parte dele, tem voltado seus olhos para dilemas existenciais e sociológicos envolvendo a classe média, sob os mais diversos aspectos. É o caso de Casa Grande, Que Horas Ela Volta, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, O Som ao Redor e tantos outros, cada um com seu enfoque, mas sempre abrangendo o mesmo universo de personagens. Fala Comigo também integra esse rol, só que investindo mais no lado romântico, ou melhor, nos tabus da sociedade em torno de um relacionamento entre uma mulher mais velha e um jovem de 17 anos. O trailer do filme está disponível na internet, os horários e sessões também estão disponíveis no site e na página do Facebook do filme. Tem que assistir para falar, nós vamos assistir, nós ainda pretendemos ter o diretor aqui e passaremos agora o trailer do filme. O trailer do filme. O trailer do filme vem com despedida ou vem sem despedida? Um equívoco é a mim. O trailer que iremos mostrar agora é o trailer de Como os Nossos Pais, da Laís Bodansky, que é um dos destaques do Festival de Gramado. Então, para encerrar, vamos com o trailer de Como Nossos Pais. Esse funciona bem. Esse podem ouvir. Perfeito. O Cine Central Brasil volta na semana que vem, correto, senhores? Correto, grande abraço, Leandro, grande abraço, Murilo. E um abraço aos meninos de férias, Paulo e Lucas. Exatamente, desfrutem. E uma última, para bom entendedor, meia palavra basta, uma opinião pessoal, não institucional do programa, que é: força, companheiro. Você ouve este e todos os outros cines centrais, todos os outros centrais cines Brasis, em central3.com.br, lá tem tudo bonitinho, direitinho, você pode conhecer filmes novos, entrevistas e tudo mais. Vamos terminar com Como os Nossos Pais, o trailer, a gente volta na semana que vem. Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é pra mim olhando as coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Não. Eu devo ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Com certeza não foi meu pai. Meus amores, que imagem você tem do seu pai? O Homero sempre foi um pai ausente. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se meu pai te deixou, não tem nada a ver com isso. Não, você vai me ouvir. Eu dei um basta naquele folgado que vivia às minhas custas. Você não vai desfazer a imagem que eu tenho do Você meu pai. foi concebida na minha viagem a Cuba e o Homero não estava lá. Eu tive um caso rápido. As coisas estão fazendo sentido. Você tem, sei lá, 5 álbuns de infância, eu tenho um horrível que eu terminei de fazer. Eu não
quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu abri mão da minha vontade de escrever uma peça, de ser dramaturga, entendeu? Eu fico escrevendo foldas de cerâmica de banheiro. Quer falar mais alguma coisa? Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Acabou a discussão! Não! A Nara tá muito agressiva comigo. Minha filha, isso tem começo, mas não tem fim. Olha você. Mas é assim mesmo. Chega um determinado momento que a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada. Henrique! Os homens têm dezenas.